Zurique, Suíça, e pós-doutorado na Universidade de Nantes, França. Desde 2009, é pesquisadora do Observatório Nacional em Geofísica, onde trabalha principalmente com observações magnéticas e impulsos magnéticos no núcleo terrestre. Bom dia, Kátia. Boa tarde. Olá, Sandra. Boa tarde. Boa tarde a todos. Eu agradeço muito o convite. Prazer enorme estar aqui apresentando sobre a viagem ao centro da Terra. Mas, na verdade, eu queria propor um tour virtual aqui no observatório, que eu estou no momento no Observatório Magnético de Vassouras. Eu dividi, na verdade, essa apresentação em 3 partes. Eu queria mostrar aqui um pedacinho aqui da minha apresentação e depois a gente vai começar o tour. Espera aí, vocês estão vendo aqui o slide? Sim. Eu vou deixar a link para a apresentação. Perfeito. Qualquer coisa é só me chamar aqui, tá bom? Qualquer problema que vocês não estejam vendo que eu estou explicando, é só me chamar. Então, de novo, eu agradeço muito o convite, é um prazer enorme estar aqui. Eu espero que vocês aproveitem essa viagem, né, que nós vamos fazer até o centro da Terra. Então, a primeira parte, eu queria responder, né, de uma forma bem breve, 5 perguntas sobre os observatórios magnéticos. Já que a gente está aqui em um observatório magnético de Vassouras, né, existem tópicos que normalmente eu me pergunto e gostaria de esclarecer para vocês, de uma forma geral. Depois nós vamos fazer um tour virtual, eu vou passar a internet para o meu celular, a gente vai andando pelo observatório, junto com o Alberto, que é chefe do observatório aqui de Vassouras. Então ele vai explicar, né, todo como é que era antigamente, como é que se fazia as observações, como é que é hoje em dia. Vai dar uma visão geral, né? Uma pena que a gente não pode fazer esse tour presencial ainda, né? Mas nós faremos o virtual e espero que vocês aproveitem bastante. E aí, na parte final, eu vou fazer essa apresentação da viagem ao centro da Terra. Tá? Então, tá tudo isso interligado. Vocês vão ver que tudo parte de uma história só. Né? Então, a primeira pergunta é: o que mede um observatório magnético? Né? Pelo nome, vocês já desconfiam que é o campo magnético da Terra. Né? Mas como é que é esse campo? Você está medindo um campo, de onde é que ele vem? Né? Então, ele vem, a maior parte desse campo que a gente está observando aqui no Observatório de Vassouras e nos outros observatórios pelo mundo, ele vem do núcleo terrestre, por isso que eu estou fazendo essa viagem ao centro da Terra, né? Então, esse núcleo terrestre, como eu vou mostrar para vocês na segunda apresentação, ele é formado por um líquido, o núcleo externo é formado por um líquido que está em movimento e que gera esse campo magnético principal da Terra, que é como se fosse um escudo protetor, né? Vocês estão vendo aí? Né, que é como se fosse um escudo que protege a Terra. Existe também um campo que é gerado pela influência do Sol. Né? Vocês sabem que existe um vento solar e o Sol está soprando esse vento solar na direção da Terra. E o que acontece, como vocês veem aqui nessa figurinha? Não sei se vocês conseguem ver aqui meu mouse, né? Tem a Terra, o Sol, o vento solar e aqui uma barreira, tá vendo? Para entrada desse vento solar aqui. Então, essa área onde esse campo magnético fica aqui concentrado, né, é a magnetosfera. Tá? Então, esse campo que vem do Sol, esse vento solar, ele influencia todos os dias nesse registro que a gente tem aqui em Vassouras e em todos os outros que tem no mundo. Tá? Então, o campo que vem do núcleo, essa variação é muito lenta, que se chama variação secular. Eu estou mostrando um gráfico aqui, só para vocês terem ideia, aqui ó, é 1880 até 2000, então uma variação de dezenas de anos, uma variação muito lenta. Já esse outro gráfico aqui do lado direito, né, a variação diurna e tempestades magnéticas, são causadas por essa influência que vem do Sol. Então esse aqui é um registro típico de um observatório, né? Então, você vê aqui em azul esse campo variando. Esse aqui é um dia, né? Ele tem um pico, depois ele desce, o próximo dia tem 2 dias. E embaixo você vê que tá estranho, né? Esse em vermelho aqui, ele tá todo irregular. Então, isso aí é quando acontece uma tempestade magnética. Tá?
Mas por que é importante, né? Tudo bem, a gente mede esse campo magnético que vem do vento solar e que vem do núcleo da Terra, mas para que serve isso, né? Por que é importante? Olha, é importante por diversos estudos, né? Como mostra aqui nessa figura, por exemplo, tem a representação aqui de um observatório e tem um satélite, né? Existem, além dos observatórios, existem satélites que medem também o campo magnético da Terra. Né? Tem um satélite em órbita agora muito conhecido que mede o campo magnético, que é chamado SWORM. Observatórios em todo o mundo, eles são usados para fazer essa calibração desses dados de satélite. Então, sem os observatórios, você não conseguiria realmente utilizar esses dados de uma forma mais proveitosa, né? Fora isso, né, como esse campo é gerado no núcleo da Terra, ele dá informações sobre o que existe no interior profundo da Terra. A gente vai ver na próxima apresentação que a gente não consegue chegar nem a 1% da profundidade do núcleo, né, do centro da Terra. Então, como é que a gente tem observação, como é que a gente tem informações sobre o que existe lá, né? Então, o campo magnético é uma dessas formas, essas observações que a gente faz aqui, é uma das formas de tentar entender o que tem no interior da Terra. A influência do vento solar na Terra, né, também, é o clima espacial, né? Então, por exemplo, eu peguei uma reportagem aí, próxima tempestade magnética pode ser catastrófica, né, alerta estudo. Então, vira e mexe tem tempestades muito fortes que podem afetar as comunicações, né, podem causar correntes induzidas em transformadores, queimar até transformadores. Então, há consequências diretas para a gente aqui na Terra, né, para a comunicação, para toda essa parte que é fundamental, né? Ainda mais hoje em dia. Então, aqui nessa figurinha mostra aqui um corte aqui da Terra, né? Onde você vê a crosta, o manto e o núcleo. Mas aí depois eu vou falar sobre isso. Além de Vassouras, nós temos outro observatório, né? Quais são os observatórios magnéticos do Brasil? Né? Então, tem Vassouras, aqui VSS, e tem Tatuoca, que é esse TTB. Né? Na América do Sul, existem outros aqui em azul, né? Mas, como você pode ver, não são muitos, né? Então, eles são muito importantes. Era necessário que, né, que tivesse mais observatórios no Brasil, na América do Sul. E esse é o nosso objetivo, né, de construir também novos observatórios, tudo mais. Isso tudo é um trabalho de longo período, né? Precisa muito tempo para construir um observatório. O Observatório de Itaoca, ele é em Belém, tá, no Pará. Ele funciona desde 1957 e essa ilha aí que vocês estão vendo é uma ilha muito pequena que é destinada só para o observatório magnético. Então, os dados são excelentes, são uma qualidade muito boa, porque não tem interferência, não tem nenhum carro passando, não tem, né? O Alberto vai conversar também sobre isso, né, quando a gente fizer o tour. Então, quando passam pessoas com objetos, com celular, com tudo, isso vai interferir nos registros. Então, Tatuoca é um observatório excelente do ponto de vista de ruído, né? Então, essa ilha aí linda, né, que nós temos esse observatório. Vassouras é onde eu estou agora, que a gente vai fazer o tour, né, e funciona desde 1915, então é um observatório muito antigo. E o que a gente observa? O que a gente quer ver, né, no Brasil? Eu costumo falar que nós somos sortudos, pelo menos nessa parte, né, no campo magnético, porque nós temos dois fenômenos do campo magnético que são muito importantes para todo mundo, tá? Um deles é o equador magnético, né? Vocês estão acostumados a ver, até naquele primeiro desenho que eu mostrei, né, que nos polos essas linhas do campo estão na vertical, né? Elas estão entrando na Terra ou saindo, né? Estão bem na vertical. O equador magnético é onde essas linhas são horizontais, né? Só que não é que nem o equador da Terra, né? O equador magnético, né? Não é que nem o equador geográfico, né? E ele varia no tempo. E se vocês olharem aqui esse mapa, vocês estão vendo essa linha, que essa curva em rosa, né? Quando o equador magnético, em 1957, quando Tatuoca foi instalado. Em azul, eu estou vendo aqui em 2013, né? E em 2020, né, em verde. Então, para acompanhar a evolução desse equador magnético, nós instalamos uma nova estação
em Macapá, né? Porque, como vocês estão vendo, esse equador está se deslocando para o norte e vai passar aqui provavelmente em Macapá em breve. Então, para estudar esse fenômeno, né, nós instalamos uma nova estação. A consequência disso é que na ionosfera essas correntes ficam mais intensas, tá? E gera uma variação mais intensa do campo magnético nessas regiões. Então, isso é usado para diversos estudos de ionosfera, né? Então, é muito importante também esse fenômeno magnético. O outro que é muito falado, já tem muitas reportagens também sobre ele, é uma anomalia que chama anomalia magnética do Atlântico Sul. Depois eu vou falar por que é Atlântico Sul. Essa anomalia é uma região onde o campo magnético é muito fraco, é o mais fraco de todo o globo. Tá? Então, vocês estão vendo aqui 22.500, né? É o valor mais baixo, a intensidade mais baixa do campo magnético, tá? Que está aqui nessa região. Aqui vocês podem ver Vassouras, está bem perto, né? Dessa região, desse centro aqui. Tatoca um pouquinho mais afastado, né? E nós temos planos aqui para PNL, Pantanal e Tefé, para instalar novos observatórios nessas regiões. Tá? Então, só para ilustrar sobre essa anomalia que é gerada no núcleo da Terra, né? O que aconteceu com ela? Tá? Aqui eu vou mostrar para vocês nessa animação 1590, é o ano. A gente vai até 1990, vão 400 anos variando da variação dessa anomalia, tá? Em 1590, essa anomalia estava lá na África, tá vendo? Aqui mudou só a cor, né? Tá em vermelho aqui a anomalia. Ela estava lá na África. E aí, com o passar do tempo, ó, 1600, 1700, ela está se deslocando o quê? Para oeste, né? Ela está indo, passando pelo Atlântico, né? E aumentando, né? Vocês viram? Vou ver se eu consigo voltar aqui. Ela está aumentando o tamanho e está ficando mais vermelha, quer dizer, ela está ficando menos intensa, né? O campo está ficando mais fraco nessa região. E isso causa consequências também, porque as partículas que vêm do Sol penetram mais facilmente nessa região da anomalia, né? Então, tem consequências também para a comunicação, para toda essa parte do clima espacial. Então, tem muitos estudos que trabalham com essa anomalia, e Vassouras é um observatório muito importante para estudar esse fenômeno. Eu sei que eu estou falando rápido sobre, né, esses assuntos. Se vocês tiverem dúvidas ou tiverem interesse em saber sobre esses fenômenos, sobre os nossos trabalhos, sobre as pessoas que trabalham aqui, tem tudo isso na nossa homepage, né, que é www.observatoriosmagnéticos.com. Né? E vocês vão ver aqui, por exemplo, é uma parte que fala só dos observatórios, tem os fenômenos. O meu e-mail é capinheiro@on.br, se vocês tiverem dúvidas, quiserem conversar sobre algum desses assuntos, saber mais, tá? Estou à disposição. E esse é o logo, né, que está aqui na minha camisa também, do nosso grupo Mosaico, né, que é Observatórios Magnéticos, Estações e Pesquisas Integradas. Nós temos também um documentário... Diga. Temos uma pergunta aqui. Pode falar, por favor. Sobre o Equador magnético. A bússola aponta para os polos geográficos? Não, o Equador magnético, assim, a bússola, ela vai de acordo com o local que você tiver, né? Vai apontar para o norte magnético, né? Mas no Equador não tem nada assim de especial, entendeu? Ela vai onde o campo é completamente horizontal, na verdade. Ele não tem um componente vertical, ele não tem um dip, entendeu? Ele está só na horizontal, ele é o máximo na horizontal. Gostaria de enfatizar a presença dos alunos do CETIC do município de Vassouras. Legal. Poxa, obrigada. Obrigada pela presença. Então, o que acontece? Nós temos também um documentário que conta a história de Vassouras, do Observatório Magnético de Vassouras, né? Que está medindo há mais de 100 anos agora o campo magnético da Terra. Se vocês quiserem olhar no YouTube, vocês vão ver, tem a participação do professor aqui também de Vassouras, o Leonardo.
bem bacana, conta um pouco da história e um pouco de ciência também. Então, nós temos aí né, um documentário bem interessante aí sobre vassouras, se vocês quiserem assistir. Agora, eu gostaria de mudar aqui, porque eu quero... Peraí, deixa eu passar para cá. Peraí, parar a apresentação. Deixa eu apresentar agora para vocês aqui o Alberto, tá? Que é o chefe aqui do Observatório de Vassouras. O Alberto entende tudo aqui das observações, da parte prática, realmente como é que você extrai esse dado no equipamento, como é que você processa isso, como é que você transforma esse dado para você fazer todos esses estudos, né? Então, o Alberto é o chefe aqui do observatório, nós temos outro técnico também, que é o Vitor, né? Temos um aluno que é o Marcos, e a gente está aqui, como a gente está nesse momento da pandemia, não pode participar todo mundo ao mesmo tempo, mas o Alberto certamente vai mostrar para vocês, vai fazer esse tour e vai contar um pouco da história, como é que era antigamente, as observações, como é que é hoje em dia. Tá bom? Obrigada, vai ser maravilhoso conhecer, né, o Observatório Magnético das Vassouras. Deixa eu tentar aqui. Espera aí, agora deixa eu deixar aqui. Pronto, vê se deu certo. Deu certo. Deu certo, né? Então, vamos lá. Então, vamos fazer aqui uma... Peraí, deixa eu virar isso aqui. Pronto. Agora nós estamos com o Alberto. Eu vou ser tipo a repórter aqui, entendeu? Agora, eu vou perguntando. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem ir perguntando também, tá? Obrigada aí, Alberto, pela participação. Boa tarde, gente. Boa tarde, alunos. É um prazer tê-los aqui. Sejam bem-vindos ao Observatório Magnético de Vassouras. A Cátia já me apresentou. Eu sou o Alberto. Vou acrescentar mais um pouquinho além do que ela falou, né? Sou técnico responsável e cheguei aqui em Vassouras em 1998. Tá? Cheguei aqui e posso dizer que eu peguei uma fase bem interessante, que foi uma transição entre os equipamentos antigos e os equipamentos mais modernos, né, que nós temos hoje. Desculpe alguma coisa, porque é a nossa primeira apresentação virtual, tá? Mas fiquem à vontade, se quiserem parar, perguntar, tá? Fiquem à vontade. Então, o que é o observatório? Para que serve realmente o observatório? A Cátia já falou da importância dos dados, né, dos fenômenos que a gente tem para poder estudar isso. E o que eu vou mostrar para vocês é como que a gente coleta esses dados. Então, o principal objetivo de um observatório magnético é coletar, processar e disponibilizar esses dados para a comunidade científica. Então, eu vou fazer, em alguns momentos, pode ser que eu fale um pouquinho misturando com a minha própria história do observatório, já que, como eu falei, eu peguei essa transição, né? Eu cheguei a trabalhar com os equipamentos que eles chamam de equipamentos clássicos. Tá? Então, pode ser que a apresentação se misture um pouquinho com a minha própria história, tá? Ou até curiosidades. Em algum momento eu trago alguma curiosidade que me foram passados, né, pelos funcionários antigos e que eu mesmo vivenciei nesses anos de 23 anos, né? 23 anos de Vassouras, tá? E tive também 11 anos trabalhando lá no Observatório Nacional no Rio de Janeiro. Então vamos lá, gente. Vê se você consegue pegar os equipamentos. Tudo, né? Eu estou sendo a câmera 1. Bom, gente, esses aqui... uma coisa muito importante. A Cátia falou que nós estamos aqui desde 1915. Então, poxa, qual é o dia do observatório? Qual é a data que a gente comemora o aniversário do Observatório Magnético? Nesse documentário que ela citou, que está no YouTube, que eu aconselho vocês sugiro, né, para vocês a assistir, é bem interessante. O que nós fizemos em 2015, tá? 100 anos. Se você sabe que tem 100 anos, então você sabe uma data de inauguração. Vamos lá. A história daqui começa mais ou menos em
em 1913, quando o observatório adquire esse terreno. Tá? Não sei se vocês conhecem Vassouras, mas aqui nós estamos no Madruga, ali atrás tem a Bocanha, mais lá para frente ali perto do Mercado do Cássio. Então, tudo isso aqui era uma grande fazenda. E o observatório adquiriu parte dessa fazenda. Tá? Então, a construção adquiriu em 1913, tá? E foi começando a construir os que eles chamam de pavilhões de medidas relativas e pavilhões de medidas absolutas. E transformou a casa-sede da fazenda, uma das casas-sede da fazenda, nos escritórios naquela época. Isso rolou em 2013 e 2014. Quando chegou em 31 de dezembro de 2014, foi colocado o primeiro papel, um papel fotográfico, tá? O primeiro papel fotográfico. E 24 horas depois, ou seja, no dia 1º de janeiro de 1915, tá? E nesse painel aqui tem uma cópia deles, foi retirado por completo o primeiro registro do campo magnético da Terra. Daí que a nossa data, realmente vai se dizer, qual é a data de inauguração, quando que foi, a gente considera o dia 1º de janeiro de 1915. Então, esse espaço que vocês estão vendo aqui foi para comemorar exatamente 100 anos de dados. Tá? Então, vamos lá. Como que funcionava tudo de 1915 até, na realidade, em 2008, tá? Que é quando a gente tem, por completo, os dados, ininterruptamente, do sistema clássico. O pavilhão de medidas, que a gente chama de pavilhão de medidas relativas, ou pavilhão dos variônicos, tá? Ele era, mas eu vou dizer que é até hoje, todo escuro. Porque a gente não perdeu a característica do local. Tá? Isso é uma parte técnica que a gente não pode modificar muito os locais onde a gente começou a medir. Tá? Então, a gente tinha esse equipamento. Tá? Esse equipamento aqui, tá? Que na realidade o conjunto todo chama conjunto dos variômetros, tá? Mas uma parte bem específica é o tambor de registro, um spot de lâmpada, uma curiosidade, isso aqui era uma lâmpada de Fusca, é uma lâmpada de Fusca, né? Eu tenho certeza que fui eu que comprei, então eu tenho certeza. Então, como que funcionava todo o sistema de registro do campo magnético da Terra? Pronto, deu um probleminha. Olha só, aí essa parte aqui a gente chama de lanterna, fechado com aquele spot de luz que eu mostrei para vocês. A gente tem o papel fotográfico, tá, colocado no tambor de registro. Lembrando uma coisa, o papel fotográfico ele é sensível à luz. Então, qualquer recebimento de claridade aqui, o papel, de uma forma mais popular, queimava. Né? Então, vamos lá. Ele era colocado. E esse tambor de registro, não sei se vocês estão conseguindo escutar. Quando acoplado à parte das engrenagens, ele girava. E dava uma volta em 24 horas. Bem, tem o spot de luz, tem o papel fotográfico no tambor e tem o que a gente chama conjunto espelho-ímã. Tá?
Isso aqui são 2 espelhos. Isso aqui é um ímã. Tá? A maioria dos equipamentos antigos, todos eles funcionavam com ímãs. Tá? A gente tem, vocês não vão conseguir ver, eu acho que não vai conseguir ver, mas aqui dentro tem um fiozinho de quartzo, que é quase uma teiazinha de aranha. Então, como que funcionava? Aqui o variômetro, tá? O conjuntinho espelho-ímã, ele ficava suspenso aqui, preso pelo fiozinho de quartzo. Uma ponta aqui, outra ponta aqui. E o conjuntinho, obviamente, ficava todo solto, podendo se movimentar para lá, para cá, girando. Aí a gente volta para o fecho de luz, tá? Pavilhão todo escuro, o fecho de luz sai da lanterna, bate no conjuntinho espelho, reflete e volta, o fecho de luz volta, queimando o papel fotográfico. Isso para cada componente do campo magnético. Então, o princípio de funcionamento é um fecho de luz que bate no espelho, que está acoplado ao ímã e que reflete queimando o papel fotográfico. Ora, nós sabemos que o campo magnético ele interage com o ímã. Então, ao longo das variações do campo magnético, o ímã também sofre variações. Então, essa variação angular do ímã é exatamente proporcional às variações que a gente vê no papel fotográfico. Observem, vou retirar aqui de novo o papel fotográfico. Esse aqui, por um acaso, é de 31 de dezembro de 2005. Tá? Observe que a gente tem... só para terminar aqui. Aí, todos os dias, às 9 horas da manhã, eu ia lá em cima, retirava o papel fotográfico, tá? No escuro, só tinha uma lâmpadazinha vermelha, enrolava o papel fotográfico, colocava ele no chamado canudo mesmo, canudo dos registros, e trazia para o laboratório fotográfico. Revelava, não é? E no dia seguinte, a gente já tinha pronto o registro do campo magnético da Terra. Alberto, o pessoal deve estar querendo saber como é que é feriado, final de semana, como é que fazia? Porque era todo dia que tinha que tirar? Era todo dia. Sábado, domingo, feriado, dia santo, carnaval, Natal, Páscoa. A gente não podia deixar de tirar o registro. Porque senão o registro do outro dia iria começar a confundir com o registro daqui. Então a gente tinha todos os dias, às 9 horas da manhã, em ponto, 9 horas em ponto, não era 9h05 nem 9h10, era 9 horas em ponto. Depois eu vou mostrar isso para vocês, que era isso realmente às 9 horas. Tá? A gente tem uma pêndula lá que era quem controlava o horário. Tá? Então era todo dia. Tá? Hoje em dia, em relação ao plástico, é bem mais tranquilo. Essa tá? parte ficou mais fácil. Essa parte. Então, gente, eu queria agora passar por uma outra fasezinha. Vocês devem estar me perguntando o seguinte: poxa, Alberto, você falou de um espelho, mas nós estamos vendo aqui 4 linhas. Nós estamos vendo aqui 4 linhas. Por que essas 4 linhas? Então, vamos lá. Alguém falou alguma coisa do equador magnético, né, cara? Sim. Sobre o equador magnético. Deixa eu falar o que falou sobre a bússola. Isso. Não é? Observe uma coisa aqui. Vou pegar esse gancho. Tá? O que a gente tem aqui? A gente tem 3 linhas de variação. Tá? E uma linha, essa linha mais reta, tá? É o que a gente chama de linha de base.
Até hoje em dia, com os equipamentos mais modernos, a gente não tem a linha de base mesmo física olhando. A gente trouxe dos equipamentos clássicos a ideia que é uma linha de base. Então vamos lá. Essa linha aqui é a componente horizontal do campo magnético. Essa daqui é a componente vertical do campo magnético. E essa daqui é a declinação do campo magnético. Essa linha aqui nada mais é do que a variação de uma bússola. Se eu pudesse, tá? A gente tem uma bússola aqui. Pode explicar que é norte magnético? Se a gente pudesse observar, tá, uma bússola no olho, se a nossa visão fosse possível isso, observar uma bússola, e pudesse, a cada minuto, fazer um pontinho, de acordo com a variação, opa, aqui sim, outro pontinho, variou um pouquinho, aqui variou um pouquinho, aqui variou um pouquinho, aqui variou mais um pouquinho, aqui variou mais, aqui variou mais, aqui variou. A gente, no final de 24 horas, teria um gráfico exatamente igual a isso. Tá? Mas o que é essa bússola? O que é a declinação magnética? Vocês falaram do equador magnético. Então, a gente tem uma orientação, um equador geográfico, e com o equador geográfico, a gente tem um norte geográfico. Tá? O que a bússola está apontando? Não é para o norte magnético? A gente não tem um norte geográfico? A Kátia não falou da variação do campo magnético? O que a bússola mede é o que a gente chama de declinação, que é exatamente o ângulo formado entre o norte geográfico, alguns chamam de norte verdadeiro, e o norte magnético. Então, vou dar uma outra repetidinha. O que é que a bússola mede? A bússola mede, está apontando para o norte magnético, onde nós temos um equador magnético, tá? E nós temos também um norte geográfico. Então, o ângulo formado entre o norte geográfico e o norte magnético é que nós denominamos de declinação. O norte geográfico, como a Cátia já falou, e o norte e o equador geográfico não se movem, são perfeitos. Mas o norte geográfico está mudando. Então, essa... Norte magnético, isso daí. Está mudando. Então, essa, tá, linha aqui, nada mais é do que a variação de uma bússola. Tá? E uma curiosidade de um dos nossos trabalhos práticos é exatamente a gente fazer uma conferência de algumas bússolas. A aviação civil, as aeronaves ainda são obrigadas a ter uma bússola. Tá? E nós, aqui do observatório, é quem fazemos uma aferição em algumas bússolas. Eles têm uma bússola padrão, que nos manda de tempos em tempos. A gente dá aferir, saber se ela está dentro dos padrões que ela foi construída e emite um certificado. Tá? Aí eles pegam essa bússola padrão e vão conferir as bússolas das aeronaves. Tá? Isso ainda é feito para o Observatório Nacional, que é responsável por esse tipo de trabalho. Tá? Bom, a gente falou na componente H e na componente H, que é a componente horizontal, e na componente Z, que a gente chama de componente vertical. Tá vendo? Componente, o que é isso? A gente não pode, tentando explicar para vocês, a gente não pode separar o campo magnético da Terra, deixando de falar que ele é uma força. Tá? Quando nós deixamos cair algum objeto, a gente fala na força da gravidade. Não é verdade? Que tem alguma coisa, embora a gente não esteja vendo. Uma coisa muito interessante, né? O campo magnético a gente não consegue ver. Não é? Mas a gente sabe que existe. Não é? Muitos de vocês já brincaram com ímãs. Não é isso? Então a gente sabe que existe uma força. Tá?
Então, o que é as outras duas componentes do campo magnético? A horizontal e a vertical. Quando a gente fala em força, a gente tem a possibilidade de decompor essas forças. Seria dividir uma direção em duas, no seu sentido horizontal e no seu sentido vertical. Se você tem uma força nesse sentido aqui, não sei se está dando para acontecer, em qualquer sentido, tá? A gente sabe que tem em um plano, em duas dimensões, a gente tem uma força horizontal e uma força vertical. Então, as medidas que nós temos aqui é a do campo magnético da Terra, tá? Dividido em forças: campo horizontal, campo vertical, declinação. E dessas, a gente decompõe todas as outras que a gente precisa. Não sei se ficou claro isso, mas depois, se quiser, podemos voltar a conversar, caso desejam os nossos segredos aí, pode voltar a conversar sobre isso. Tá? E, óbvio, quando acabar, tá, esse momento pandêmico, tá, eu convido vocês para vir, os alunos, para ter um papo, de conversar mais sobre isso. Tá bom? Vamos destrinchar um pouquinho mais sobre isso. Então, Cátia, eu acho que agora dá uma... Essa parte aqui foi, né? Tá? Não sei se você consegue pegar esses outros equipamentos mais antigos aqui. Tá? Não sei se dá para fazer. Então, vamos fazer uma caminhada agora, né? Para onde a gente mede atualmente, né? Se você puder segurar aqui só um instantinho. Segura sim. Olha só, gente, deixa aqui eu ir mostrando aqui. Esse painel aqui, tá? É um painel, tá, dos novos equipamentos, do sensor, tá? Dos novos equipamentos, tá? O princípio de funcionamento dele já é todo eletrônico, tá? Eu vou tentar falar um pouquinho mais dele lá em cima. Aqui a gente tem um outro painel. Se lembra que a Kátia falou de que temos 2 observatórios e que precisávamos de mais? Esse painel aqui demonstra, tá, como na América do Sul nós estamos carentes, tá, de observatórios, enquanto na Europa e na América do Norte a gente tem uma quantidade maior de observatórios. Tá? Então, a gente vai caminhar com vocês como se a gente estivesse junto aqui, né? Todo mundo junto, caminhando, que vocês vão ver um pouco da beleza aqui também do observatório. Beleza natural. Então, temos alunos do CETIC Peter Pan e do Colégio Estadual Centenário caminhando conosco nesse tour virtual. Obrigada. Oba, legal. Poxa, legal, gente. Obrigada aí pela presença. Então, olha, vocês estão vendo aqui, a primeira coisa que tem essa, né, barreira aqui. Por quê? O pessoal me xinga aqui por causa disso. Porque não pode entrar carro, não pode passar carro aqui. Porque o carro vai influenciar, né? Se entrar um carro aqui, ele vai influenciar lá nossas observações. Está com um pequeno ruído aqui, mas a gente já vai passar. Então, aqui, ó, tá vendo? É uma ladeirona aqui. O pessoal tem que subir aqui fazer ginástica todo dia. Não pode subir com carro, né? Então, a gente evita ao máximo qualquer influência de objetos, né, magnéticos. Certamente um carro vai influenciar muito. E pessoas passando próximo também. Tem relógio, né? Tem brinco, tudo isso poderia influenciar. Óculos, né? Então, o Alberto lá em cima vai explicar isso. Eu estou ofegante porque eu estou subindo. A gente está subindo, olha a ladeira. Uma ladeirona. Vamos primeiro na sede, né? Tô parando de falar um pouquinho para pegar o fôlego aqui. Vocês veem que é um observatório antigo, né? Vocês olharem na internet, observatórios mais jovens,
vocês vão ver que a estrutura é bem diferente dessa aqui, né? Que é mais bonita aqui, mais histórico, né? Estou aqui atrás do Alberto. Pronto. Chegamos na sede. Chegamos na sede. Você lembra que eu falei que era uma grande fazenda, era uma fazenda, e que uma das casas sedes era aqui, que foi adaptada no início como escritório, tá? Hoje funciona como alojamento, tá? Em breve nós teremos aqui um centro de treinamento, né? Pode falar melhor disso, entendeu? De processamento de dados. E aqui a grande curiosidade, sempre que eu falei que vai dar hora, 9 horas da manhã, tá? Quem controlava o meu horário, quem era o meu cartão de conta, era exatamente essa pêndula. Tá? Todos os dias, antes um pouquinho das 9 horas da manhã, eu passava aqui para conferir se ela estava precisa em termos de segundos, tá? Cronometrado no meu. Lembra que eu faço isso até hoje, né? Cronometrado no relógio, entendeu? E vinha aqui conferia se a pêndula estava ok. Como que ela funcionava? Qual era a função dela? O magnetograma, que é aquele papel fotográfico que eu mostrei, tinha lâmpada, não é? Então, o fio que levava energia até a lâmpada lá em cima, passava aqui. Então, 1 minuto e meio antes, tá, das 9 horas, a pêndula cortava, entendeu? Tem um sistema platinados ali, que cortava a energia que ia lá para cima. Ou seja, a lâmpada apagava. Então, nesse período que a lâmpada estava apagada, era que eu tinha para poder ir lá trocar o papel fotográfico. Tá? E olha só, se é a lâmpada que registra no papel fotográfico, ela servia para nos dar orientação no eixo X, naquela linha de base, faltava um pedacinho do registro, quase que imperceptível. Então a gente tinha uma orientação no tempo, aonde que era 9 horas, 10 horas, 11 horas, todos esses horários a lâmpada apagava. Tá? Então essa era a função básica dela. Tá? Registrar, nos auxiliar no registro do campo magnético da Terra em relação ao eixo X do magnetograma. Tá? Uma curiosidade sobre... Aí nós temos 2 lâmpadas. Uma curiosidade sobre essa outra pêndula aqui. A gente pode falar do ano bissexto. Nós sabemos que a cada 4 anos nós temos um dia a mais acrescidos no mês de fevereiro. Isso por quê? Porque na realidade um dia... Perdão. Não tem 24 horas exatas. Nós temos 24 horas e um pouquinho. Esse pouquinho, acumulado ao longo de 4 anos, soma-se um dia. Tá? Essa pêndula aqui, ela não precisa disso. Porque o que a gente chama de marcha dela, o tempo que ela tem, é exatamente na mesma rotação da Terra. Ou seja, se em 4 anos, ela não precisaria de ter mais um dia se a gente fosse utilizá-la. Essa é uma grande curiosidade dela. Né? E aqui, tá? Se você mostrar um pouquinho a nossa sala aqui, como vai ficar o livro aqui. Pois é, aqui a gente está
fez uma reforma, né, recente, e estamos planejando em fazer aqui um treinamento de pessoal aqui que de outros países da América do Sul, principalmente, como vocês viram lá no mapa, né, não tem muitos observatórios na América do Sul. Então, nós queremos trazer nossos colegas aqui de outros observatórios e tentar contribuir para recuperar observatórios em outros lugares na América do Sul, contribuir para o processamento dos dados, né? Porque o pessoal aqui, o Alberto, o Vitor, né, o Marcos, são especialistas nessa parte, né? Nós temos uma colaboração forte com o pessoal da Alemanha, a Ana, né? Que é aluna de engenharia civil. A Ana, isso. Essa, eu vou falar. Isso. A Ana, estagiária, está indo super bem, está aprendendo isso tudo. O Marcos foi nosso estagiário aqui, hoje está fazendo mestrado no observatório, né, cara? Exatamente. Hoje o Marcos é meu aluno, né? E eles são especialistas nessa área. Então, nossa ideia é transformar esse espaço em um centro de treinamento, né? Para contribuir com pessoas de países diferentes, ou do Brasil também. Segura aqui para mim, por favor. Do Brasil também, que queiram colaborar, né? Recuperar observatórios, processar dados antigos, né? Porque todo esse processo que o Alberto mostrou dos magnetogramas, né? Do papel fotográfico, tudo isso pode ser recuperado, digitalizado, né? Tem muitos observatórios que só têm esse papel, que são muito antigos. Então, isso tudo tem que ser digitalizado. Tem um trabalho... Vamos subir, né? É interessante falar sobre isso que a Kátia falou, que nós também tivemos uma estagiária, a Mal, ela fez estágio aqui com a gente, entendeu? E uma das tarefas dela é exatamente a gente começar a digitalizar esses papéis fotográficos, esses magnetogramas, né? Exatamente. Então, ela fez todo um trabalho, essa primeira parte já terminou, tá? de fotografar, né? e disponibilizar numa plataforma, que eu esqueci o nome do professor, não vou lembrar, entendeu? Lá da USP, junto com o Daniel Franco, que é outro pesquisador do observatório, desenvolveu. Qual é a nossa ideia disso daí? Armazenar de forma mais confiável os dados, né? Podendo ser acessados de qualquer lugar, mas tem uma tarefa muito importante. Vocês vão ver que os nossos dados hoje conseguem produzir dados a cada segundo. Lá no papel fotográfico, a gente tinha publicado um valor médio diário. Agora imagina você pegar um dado, uma informação que era dados médios horários e transformar isso para cada minuto, que é o que a gente vai tentar fazer. Então, a quantidade de informações que a gente vai ter recolhidas é muito grande. As informações ali vão ser muito bem utilizadas pelos pesquisadores, não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Exatamente. Essa casa que a gente está vendo é a casa do variômetro, né? O Alberto vai explicar. Essa casa a gente não vai entrar. Vai ficar um mistério aí para vocês. Tem que pegar a chave. Então, só para explicar um pouquinho para vocês, enquanto o Alberto pega. Essa é a casa do variômetro, tá? O que tem aqui dentro? Aqui tem instrumentos, como ele falou, que medem a cada segundo o campo magnético da Terra, né? Como vocês sabem que o campo é vetorial, né? Ele mede 3 componentes do campo. Então, é um instrumento muito sensível. Só de eu passar aqui, ó, pertinho, deixa eu mostrar aqui a lateral. A gente já vai anotar essa hora que a gente passou aqui, tá? Para eles colocarem lá, quando fizerem o processamento dos dados, que a gente está interferindo. Certamente, eu estou com o celular, estou com o relógio, tá vendo? Né? Então, certamente estamos interferindo aqui. Se a gente entrar, a gente vai interferir muito mais. Então... Oi? Já está marcando. Ó, o Alberto Chefe já chegou perto demais. Está brigando aqui comigo. Já chegou muito perto. Quer dizer, quanto mais perto a gente chegar com
materiais magnéticos, né? Que é quase tudo aqui que a gente tem, telefone, computador, tudo, vai com certeza influenciar, né? Por isso que não pode ter carro aqui perto, tudo. Por isso nós temos uma área tão grande. Exatamente. Normalmente Lá o em observatório... Tatuapé é Tatuapé é uma ilha, né? Então não tem problema nenhum. Mas aqui tem carro passando, né? Só que a área do observatório é grande o suficiente para não estragar os dados, né? Com essa e influência. assim mesmo, de vez em quando, nós temos que verificar, né? Exatamente. Né? Que a cidade há 100 anos atrás era uma, né? Hoje essa influência nos dados já é um pouquinho maior, né? Mas continua tendo uma altíssima qualidade, né, dos dados. Mas se você comparar os dados de Tatoca e Vassouras, né, você vai ver que Tatoca é mais, entre aspas, limpo, né, magneticamente, porque não tem nada lá de carro, de influência, só as pessoas mesmo que trabalham lá, né. Em Tatoca é um sistema de plantão, ficam 2 pessoas na ilha, uma semana, e depois ficam mais 2, né, vão trocando. Olá, obrigada. Vocês estão vendo que só tem ladeira aqui, né? É muita ladeira, pessoal. Aqui faz ginástica. O pessoal aqui tem que ser bem disposto, entendeu? Então, nós estamos subindo. E aquela casa que vocês viram lá atrás, tá vendo? É a casa do variômetro. Essa que a gente não pode entrar, senão a gente vai influenciar muito, né, as observações. E está medindo o campo a cada segundo. Essa outra casa que a gente está chegando é a casa das observações absolutas, que o Alberto vai mostrar para vocês. A gente vai poder entrar, porque a observação lá é 2 vezes por semana. Então o equipamento não fica ligado o tempo todo lá. É só na hora que eles forem fazer a observação absoluta, que ele vai explicar um pouquinho para vocês. Desculpa que eu estou um pouquinho ofegante aqui, estou um pouquinho destreinada dessa ladeira. Vocês estão vendo que a área é grande, exatamente para evitar, né, a influência da rua. Então, essa aqui é a casa das observações absolutas. Cadê o Alberto? O Alberto está vindo. Aqui a gente vai poder entrar, né? No site dos observatórios, vocês podem ver os instrumentos que nós temos naquela outra casa que a gente não pode entrar, tá? Se vocês olharem lá, vocês vão ver a foto da casa do variômetro, os instrumentos que tem lá dentro. Eu preciso de tomada, porque a internet dessa forma consome muito. Então, Alberto, aqui a gente tem uma segurança, né? A gente precisa ter. E aí o Alberto, o Vitor, a Ana, o Marcos vêm aqui 2 vezes por semana para fazer observações absolutas, que eu vou mostrar para vocês. Nós temos um alarme. Pronto. Segurança, né, gente? Tem que ter segurança. Onde é que tem uma? Aqui. Então, gente... Eu vou puxar aqui no... Deixa eu puxar aqui no Zoom. Pronto, está ótimo. Vamos lá, gente. Aqui, eu falei rapidamente, falei lá embaixo a questão que eram 2 pavilhões. Nós já passamos pelo pavilhão de medidas relativas, onde tem o equipamento medindo continuamente 24 horas por dia, nos resultando dados a cada segundo. Tá? Esse pavilhão aqui é o que a gente chama de pavilhão de medidas absolutas. Tá? Conforme o próprio nome sugere, a gente vem aqui fazer as observações absolutas. Alberto, fala para nós, o que é uma observação absoluta?
Gente, uma observação absoluta é a observação do valor do campo magnético naquele exato momento. O valor coletado aqui, naquele instante, ele é absoluto, ele é real. Por isso, medidas absolutas. Vocês podem ver um formulário que a gente utiliza, tá? Pra gente, quando a gente vem aqui fazer a observação absoluta. Tá? E como que é feito isso? Eu não falei lá embaixo que sobre a declinação, sobre força, sobre componentes. Então, a gente tem uma orientação. Não vai dar para ver a mira aqui. Ah, é. Vai ter que abrir tudo, né? Mas aqui acho que não vai dar. Uhum. Vai dar para ver a mira. Então, o que a gente tem? Eu não falei também da questão da orientação do norte geográfico, do norte magnético. Deixa eu consigo abrir aqui, cara. Seria legal para eles verem, né? Eles têm sempre que abrir, né, essa janela para poder fazer a observação. Então... Imagine uma coisa. Eu tenho uma orientação geográfica. Tá? Geográfica. E aqui dentro desse equipamento, isso aqui é um teodolito. Tá? Teodolito é um instrumento que me permite medir ângulos, tá? Em duas orientações, uma horizontal e uma outra vertical. Tá? Aqui a gente tem uma bobina que funciona como o ímã daqueles equipamentos antigos. Tá? Se pudesse fazer uma comparação para entendimento. Então aqui a gente tem essa bobina, tá? Que num outro momento a gente pode falar mais exclusivamente dela, vamos falar aqui do norte geográfico e norte magnético, e da orientação. Lá a gente tem um pilar lá mais na frente, a uns 150 metros, 200 metros, uma coisa assim, que a gente chama de mira. A gente pode até ir lá, Podemos. mostrar para ele. Então, o que a gente faz? A gente aponta o nosso teodolito, que eu olho aqui, tá? Apontei, ele tem uma marcaçãozinha, o que a gente chama de um retículo, tá? Que é como se fosse uma mira mesmo. Tá? Você já viu aquelas miras de avião, aqueles brinquedos de guerra, aquela coisa, tem uma mira. Então é isso aí. Quando a gente aponta, está lá a mira. O teodolito, nesse movimento, aqui dentro, ele tem uma graduação, como se tivesse um transferidor. Nós não estamos falando em ângulos, então nós temos, quem mede ângulos, tá? Pode ser um transferidor. Então ele tem uma graduação, que a gente olha nesse outro binóculo, né? Monóculo, tá? E a gente sabe a graduação, a variação que está, a medida dele. Depois que a gente aponta, a gente anota qual o valor desse transferidor. Nessa parte aqui que a gente chama de leituras da mira. Anota. Vamos supor que deu lá no transferidor 100. 100, 0,00000. Olha, a gente quer achar a declinação, o valor do campo magnético. Quem vai me dar essa orientação? A bobina vai me orientar. Então eu vou procurar aonde está o campo magnético. Ué, você vai procurar onde está? Você não sabe, não? Não. Ele não está variando? Como é que eu vou descobrir a variação? Lembra que eu falei que o norte geográfico ele é fixo? A nossa mira é fixa. E o norte magnético nós estamos querendo descobrir, querendo saber o valor dele absolutamente. Então a gente começa a procurar. Mas, Roberto, quando você vai saber que está na posição correta? Olha, eu tenho uma bobina, que é uma bobina eletrônica,
E nós temos um registrador dessa cultura. O que ele está registrando? Quando a leitura me dá 0, 0, 0, 0, eu sei que o teodolito está orientado para o campo magnético. Venho aqui e faço novamente a anotação. Leituras da declinação. E anoto aqui. Tá? E, Roberto, o que tem 4? O que tem 4 espaçozinhos aqui? Ora, o que eu preciso tirar do teodolito em 4 posições. 1, 2, 3 e 4. Roberto, para que 4? Mas só não basta? Não basta. Observe uma coisa. Aqui nós temos a construção do teodolito. E aqui nós temos uma bobina. Ela é compridinha. Tá? Quase um pedacinho de lápis, o sensor dela. Quem me garante que ela foi colocada aqui, no mesmo eixo da luneta e no mesmo eixo do círculo vertical? Ele está muito próximo, porque na construção se colocou no equipamento e se verificou que ali era a melhor posição. Mas ainda não temos a certeza. Não temos nem mesmo a certeza de que o próprio construção da luneta está girando no mesmo eixo. Imagine uma coisa. Nessa posição, ele está todo para um lado. Quando eu girar, ele está todo para o outro lado. Se é que está todo. Quando a gente faz a média dessas leituras, a gente arranja todo mundo para a mesma orientação. Na luneta e no círculo horizontal. Tá? Então a gente faz isso para a declinação. A declinação é o equador magnético. Sim, vamos considerar. Então, se a gente achou o equador magnético, tá? A gente agora temos que achar a inclinação. Então, as leituras agora serão 4. Vamos imaginar, aqui nós verificamos a declinação. Horizontal, né? No sentido horizontal. E a inclinação, né? Quando eles falaram dos polos, por exemplo, onde a inclinação é máxima, né? Isso. Quando falaram dos polos magnéticos, a inclinação é máxima. Aqui a inclinação é muito pequena, né? Porque a gente está próximo. Lá em Itatóca, então, né? Exatamente, porque a gente está perto do equador magnético. Então a inclinação é muito pequena. Quase nada. Então, a inclinação é como se a gente tivesse medido nesse sentido. Tá? Ué, Pedro, mas cadê a componente horizontal e cadê a componente vertical? Nós temos um outro equipamento, no mesmo instante que nós estamos fazendo as medidas que a gente chama de EI, ali, a gente tem um outro equipamento, que a gente chama de magnetômetro de precessão de prótons, que está medindo exatamente a intensidade total do campo. Isso é que talvez ele tenha perguntado, tenha confundido um pouco, porque ele falou da anomalia. Né? A anomalia do Atlântico Sul, que eu mostrei tudo, por exemplo, é resultado dessa medida aqui, que é a intensidade, diferente dos ângulos, né? Essa intensidade do campo. Então, a anomalia onde essa intensidade é mínima. Né? Existem os outros ângulos, a declinação, tal, são outros tipos de medidas, de observações. Como a gente não consegue medir diretamente a componente horizontal e a componente vertical direto ali, porque não é medida de ângulo, aqui nós estamos medindo ângulo. Tá? Aqui nós não estamos medindo ângulo. Aqui nós estamos medindo a intensidade total. Exatamente. E como a intensidade total e o ângulo formado, com a intensidade total e o ângulo formado, né, a gente descobre os outros. A gente descobre
usou só componente vertical para componente horizontal. Aí a gente volta lá naquela questão da linha de base. É trigonometria, né, pessoal? Vocês estudam na escola, é importantíssimo. Teorema de Pitágoras, nada mais é do que isso. Tem gente que fala, vou usar isso para quê, né? Isso aí é uma das grandes aplicações, né? Uma das aplicações. A gente fala por que esse Pitágoras inventou isso. Inventou para poder garantir o emprego. E aqui, pessoal, só para vocês, alguém pode ter visto isso e falado, pô, mas tem um negócio ali cheio de corrente, isso aí não vai influenciar? Sim, isso aí é retirado, colocado a quantos metros, Alberto? 50 metros daqui, né? Mais de 50 metros. Então, tá, não fiquem preocupados que esse sistema aqui de alarme não influencia, porque a gente coloca ele bem distante. Tá bom? Então, assim, olha, na casa absoluta, né, nessa casa aqui das observações absolutas, tem que ter esses dois instrumentos, tá? Esse se chama o DI. DI de declinação e inclinação, né? Como o Alberto explicou. DI, né, Flux Gauge, que é o nome do equipamento do magnetômetro, que está acoplado a esse teodolito, e esse magnetômetro overhouse é o magnetômetro de próton, né, que esse é o GSM, né, que mede a intensidade. Então, você mede os ângulos da intensidade. Na outra casa que vocês não entraram, não tem esse equipamento DI Flux, teodolito, mas nós temos um outro que mede a intensidade. Exatamente para que a gente saiba, porque vocês viram que as casas estão afastadas, né? A gente precisa saber qual é a diferença da intensidade entre essas duas casas, né? Porque depois, no processamento, todos os dados são, vamos dizer, transportados para o coração do observatório, que é esse pilar aqui, exatamente, né? É o coração, tá, do observatório. Então, é importante que a gente saiba a diferença do campo magnético entre essa casa e a outra. Que nada mais é do que a linha de base. Exatamente. O que a gente quer? A gente quer saber a diferença daqui lá para o outro, onde está instalado o outro equipamento. E esse equipamento, essa diferença, nada mais é do que a gente chama de linha de base. Lá no equipamento clássico tinha linha de base, que a gente tinha que medir com uma régua, tá? E, na realidade, essa diferença, ela, por questões até culturais, não é? De processamento de dados, continua a gente falando em linha de base. Exatamente. Pessoal, eu acho que a gente vai ter que começar a descer, porque senão a outra parte, eu não vou conseguir, né? Apresentar a outra parte se a gente não começar a se deslocar lá para baixo, né? Aqui eu não vou poder apresentar para vocês, porque a internet é mais difícil, então eu vou ter que voltar lá para o escritório, tá? Enquanto isso, vocês vão... não sei se vocês conseguem ver aqui a mira. Vê se vocês conseguem visualizar enquanto o Alberto fecha. Estão vendo? Lá no fundo, a mira, onde ele utiliza, né, o equipamento, aponta para essa mira, né? Então, estão vendo aqui a casa. Hoje em dia os observatórios não são assim, tão bonitos, né? Essa é uma casa antiga, tudo, mas isso tudo é importante. Não é à toa também que a casa é assim, né? Tão alta, tudo. A questão da temperatura, né? Nós não podemos ter uma variação de temperatura muito grande. Nessa casa, principalmente na outra, que está medindo a cada segundo, né? Então, a outra casa tem um isolamento térmico muito, muito forte. Tá? Ela tem duas paredes, ela tem uma casinha dentro da outra. Tem isopor no meio das paredes para evitar a variação de temperatura, né? Tem lugares que isso é bem mais complicado, né? Então, aqui em Vassouras, o isolamento térmico que a gente tem é suficiente. Então, vocês estão vendo que não é uma coisa assim muito fácil, né? Vamos montar um observatório, né? Não é uma coisa assim. Então, você tem que ter um espaço relativamente grande, né? Você tem que ter um isolamento, tem que ser calmo, vamos dizer, né? Magneticamente. Você tem que estudar a área em volta para ver, sabe? A gente teve uma experiência no Pantanal que tinha uns arames enterrados, isso estava influenciando. Então, a gente cavou, encontrou esse arame, assim, que estava numa mão, assim, e isso já estava influenciando. Então, quando você monta um observatório novo, você tem que fazer um estudo da área, né? Você tem que fazer uma análise. Então,
tem todos esses equipamentos, né, que você tem que instalar, que tem que testar. Então, isso é outra coisa, né, Alberto? Toda vez que, né? Quando a gente tem um laboratório, um observatório mais antigo, a gente não pode descaracterizá-lo, né? Exatamente. Esse poste, por exemplo, é uma bela demonstração. A gente não pode sair tirando esse poste. Lugar. Por quê? Porque ele pode ser que tirando, ele influencie. Ele vai modificar o nosso registro. Então, a gente precisa fazer observações antes, observações depois, para saber qual foi o efeito que esse poste causou, né, sendo retirado. Então, isso é uma coisa muito delicada, né, como vocês podem ver. Por exemplo, qualquer obra que fizerem em volta da casa, que quebrar ali o concreto, tal, que botar outro, tudo vai influenciar. Então, tudo feito aqui no entorno, quando, né, na verdade, corta a grama, né, faz isso tudo é registrado, a hora que foi feito, quem passou, essa hora aqui que a gente está passando, está sendo registrado também, né? Então, vocês estão vendo que... olhar nas câmeras de segurança, né, o que aconteceu. Exatamente. Tem as câmeras, né? Então, o que aconteceu? Alguém passou... Não anotou, esqueceu. Cachorro, com coleiras. Pois é, no Pantanal tem uma história que eram as onças. Que tinha aquelas coleiras de identificação, né? Porque a gente via uns registros estranhos durante a noite, a madrugada, a gente fala, ué, né? O que pode ser? Então a gente imaginou que possa ser isso. Lá no Pantanal, na verdade, a gente instalou um observatório em 2012 e ele está em reforma, porque teve problema, na verdade, de umidade, sabe, do local. Então tem essas questões, que essa casa ela fica fechada, né? Então você vê que tem até uma aberturinha ali para dar uma pequena ventilada, mas ela fica fechada. Então essa questão da umidade pode ser muito grave, né? E influencia os equipamentos. Então é preciso conversar também com as pessoas do local, que sabem, né, se tem cheia naquele lugar, qual é a umidade, que tipo de madeira usar para construir as casas. Então, é um trabalho muito delicado. E o Alberto já trabalha aqui há muito tempo, né, com esse assunto. Então, quando a gente tem que fazer um novo observatório, uma nova estação, a gente sempre trabalha em conjunto, né, com a experiência de cada um. Que o Alberto ele tem uma experiência que, por exemplo, ninguém tem nessa questão dos registros clássicos. Ele teve uma experiência que hoje em dia quem entrou, o Vitor entrou mais tarde, por exemplo, ele já não foi da época do registro clássico, né? Então, até para recuperar esses registros, a gente precisa que o Alberto explique para a gente. Vamos mostrar rapidinho onde os dados são registrados, né? Aí depois eu vou lá para a sala para apresentar o resto para vocês, né? Porque são 3h14. Mas isso aqui é bem importante. Bom, aqui é o que a gente chama de laboratório. Tá? É um laboratório mesmo. É um laboratório, aqui a gente faz as nossas experiências, a gente carregando, a gente faz as nossas bagunças eletrônicas e demais bagunças que a gente precisa, tá? Um exemplo, isso aqui é um magnetômetro, tá? Nós temos na verdade, nós temos três equipamentos aqui. Que a gente chama de VSS 0, que é o principal nosso. O VSS 1, que é o nosso primeiro backup. E o VSS 2, tá? O equipamento que está registrando o VS2 é um parecido com esse aqui, tá? Aqui aí nós temos o sensor e nós temos a caixa de eletrônica, alimentado por uma bateria. Ele está aqui porque nós estamos fazendo um teste com ele para ver se a gente consegue substituir o VSS2. A hora que ele estiver legal, nós estamos sincronizando o relógio, algumas coisas assim, para a gente saber se a gente pode substituir. Tirar o que está lá e colocar esse daqui. E aqui, tá? Nós temos nosso equipamento. Já sai o gráfico ali direto, né?
aqui, ó, não sei se vocês estão vendo. Os nossos dados, né? Já ficou mais fácil, né, Alberto? Agora já está mais Aquele fácil, papel né? fotográfico não era fácil. Porque aquele papel fotográfico a gente tinha que vir medindo com uma escala, né? Com uma régua milimétrica, né? Medindo a distância da linha de base para cada componente, tá? Aqui não, aqui os valores já estão saindo direto. Tá? O dia, perdão, a hora, o valor da componente H, o valor da componente D, o valor da componente Z, a temperatura e o valor da componente da intensidade total. Observe que aqui também é só uma variação. Tá? Aqui já está muito próximo dos valores realmente do campo. F, que é a intensidade total, H, componente horizontal, D, a declinação e Z, a componente vertical. Está meio agitado o campo, inclusive, né? Está. Nós estamos hoje como se fosse uma tempestade. Tem uma tempestade, parece, né? Então é isso, pessoal. Então, essa foi uma visão. Eu queria escutar um pouco de vocês também. Não sei se vai dar tempo muito para apresentar outra parte, né? Mas outra parte também é rápida. Mas eu imagino, assim, quando a gente faz esse tour presencial, né? Conta muitas coisas. Então, é só essa dificuldade, né? Do fato de ser virtual, a gente fica um pouco complicado aqui. Mas vocês têm perguntas para o Alberto? Pergunta que vocês queiram fazer? Deixa eu virar aqui para a gente. Sandra está aí? Sim, estou aqui. Se vocês tiverem alguma pergunta, eu estou vendo aqui como é que eu viro agora. Tendo muitos elogios. Opa, que bom! Cleomira, professora da rede de Vassouras, falou que a explicação está muito boa, que está curtindo muito. Ela quer visitar o Observatório Magnético depois da pandemia e gostaria do contato. Alberto, poderia dizer o telefone, por favor? Sim, peguei aqui um jeito aqui que a Kátia ela que era a manuseadora da câmera. Tem sim. O telefone aqui é 24, código de área 24, né? 2471 1142. Eu peço sim que liguem, tá? Para a gente poder agendar. Para a gente poder organizar o dia. Geralmente, tá? Eu agendo para uma quinta-feira à tarde. Mas isso não quer que eu não possa agendar para uma segunda, para uma terça. Eu só quero que a gente faça esse primeiro contato para exatamente eu me organizar. E vocês chegarem aqui, para não ocorrer o risco, né, de vocês chegarem aqui e eu não poder atender vocês. Então, quando a gente já se organiza, fica bem mais fácil, tá? Aí o telefone é o código de área 24, 2471 1142, tá? E o meu celular, que também é importante, como vocês viram aqui, nós somos poucos. Vai na internet. Repito, código de área 24 2471 1142. Pegaram? E anota o celular também. Código de área 24. Tá com o microfone fechado, Kátia. Esse aí tá aberto. Tá. Celular, né? Celular. Código de área 24 999 02 7632. Pegaram? Pessoal, então agora eu vou passar para o computador para fazer o final da apresentação. Aí eu queria pedir para Sandra, se possível, mudar aqui. Eu vou sair desse e já estou no outro já. Tá tranquilo? Adson. Antes de terminar, você me chama que eu vou para aquele despedir deles. Tá bom. Uhum. Tá tudo bem? Posso sair daqui? Já está no outro?
Ainda estamos visualizando a imagem do seu celular. Agora. Estão me vendo? Sim, agora mudou para o. Gente, sobrou um pouquinho só, né, para apresentação, para final aqui, mas eu acho que eu consigo. Vocês me chamam aqui quando acabar o tempo? Vocês estão me escutando? São 3h21 minutos. São 3h21 minutos. Pode tomar o seu tempo. Tá bom, então vamos lá, pessoal. Então agora vamos fazer a viagem ao centro da Terra, né? Eu achei que seria mais interessante começar com esse tour, né? Porque também quem perdeu a primeira parte, né? Vai pegando o tour e a viagem ao centro da Terra, né? Que eu faço essa apresentação é para dar uma ideia para vocês de por onde a gente vai passar, tá? Agora eu vou tirar a máscara porque o Alberto não está aqui. Por onde a gente vai passar até chegar no núcleo da Terra. Quais são as camadas da Terra, né? Vocês provavelmente estudam isso na escola. Então, a distância da superfície até o centro da Terra é mais ou menos daqui do Rio de Janeiro até a África do Sul, tá? Então, essa é mais ou menos a distância mais ou menos do raio da Terra, né? Então, a gente vai fazer essa viagem aqui inteira em direção ao centro da Terra. Essa animação, ela mostra, né, até onde a gente conseguiu chegar diretamente, tá? Por que a gente tem que usar o campo magnético, tem que usar a onda de terremoto? Por que a gente não pode, né, fazer um super poço e chegar até lá ao centro da Terra, né? Então, esse é o super poço de Kola, na Rússia, né, que chegou a 12,226 quilômetros, né? Então, você vê que é muito pouquinho, um pedacinho da crosta, né? Já teve um outro poço um pouquinho mais profundo que conseguiram, que é esse Z44, né, que chegou a 12 quilômetros 376. É mais ou menos 15 desse prédio aqui, acho que é em Dubai, né? Então, é bastante profundo, mas comparado com o núcleo da Terra, né, com o interior profundo da Terra, é muito pouquinho mesmo, né? A gente tem 6.371. Né? A gente só chegou a 12 pontos alguma coisa. Então, as áreas de pesquisa que estudam esse interior profundo da Terra, a temperatura da Terra, quais são os minerais, né? Então, geotermia, que nós temos no Observatório Nacional, petrofísica, que nós temos experimentos com rochas, tudo, e geofísica de poços, né? Então, como é que nós vamos chegar no centro da Terra se a gente só consegue chegar nesse tiquinho de nada, assim, tão rasinho? Então, pessoal, quando a gente vai no médico, né, a pessoa tem um problema, ou a mulher está esperando um bebê, né, como é que faz para ver? Né? A gente não vê diretamente. Né? O médico também não vai pegar e fazer uma cirurgia direta, ele vai fazer um exame de imagem, né, com um raio-x, uma ressonância. Então, assim ele consegue enxergar sem acessar diretamente. Então, na Terra é a mesma coisa, você não precisa acessar diretamente com o poço, até porque a gente não consegue, né, pelas altas temperaturas e pressões. Então, o que a gente usa para fazer esse exame de imagem da Terra? A gente usa as ondas do terremoto, tá? Então, aqui, essa simulação mostra um terremoto, né, nesse círculo aqui vermelho, se propagando pela Terra, tá? Pelas camadas da Terra. Você vê o manto, né, o núcleo e o núcleo interno. Então, esses registros mostram, né, essas duas estações aqui, esses dois triângulos aqui, né, essas duas estações que estariam registrando essas ondas. Vocês veem que as ondas são diferentes, você tem um registro diferente em diferentes lugares. Esses são observatórios sismológicos, né, diferente do magnético, é um outro equipamento que mede essas ondas sísmicas. E essa área de pesquisa é chamada sismologia, que também nós temos no Observatório Nacional, pesquisadores, né, que trabalham nessa área. Então, vamos lá, né, para a nossa viagem. Na crosta terrestre acontecem vários fenômenos geológicos que são bem conhecidos, né, como os vulcões, os maremotos, as crateras, né? E vocês talvez já tenham estudado na escola que existem placas tectônicas, né? Nesse caso aqui, dessa animação, mostra a placa mais pesada, né, essa placa oceânica,
que está indo por baixo dessa placa mais leve, que é a continental. Tá? Então, essa seria uma placa de subducção. E o que acontece? Com esse atrito, né, esse aquecimento, ele pode gerar terremoto e pode gerar, por exemplo, um aquecimento aqui dessa região, que pode gerar um vulcão, por exemplo. Tá? Essa é uma das formas, né? Então, a gente consegue estudar esse tipo de processo na subsuperfície, né? Superfície ainda bem próxima, ainda bem raso. O que as rochas podem dizer sobre o que aconteceu na Terra no passado, né? No fundo do oceano, né, na cadeia mesoceânica, você tem a formação de novas rochas, você tem essas placas que estão indo em direção oposta. E ali onde ela está sendo gerada, ela é mais jovem. Quando ela vai sendo empurrada, tá vendo aqueles números que aparecem? Ela está ficando mais antiga à medida que ela fica mais longe desse centro. Tá? Então, uma área de pesquisa para estudar essa área é o paleomagnetismo, que também nós temos no Observatório Nacional. Mas por que essas placas se movimentam dessa forma? Então, a gente tem uma analogia aqui com uma sopa, né? Imagina aqui uns pedaços aqui na sopa. E essas correntes, chamadas correntes de convecção, né? Lá no núcleo está mais quente, né? Então, esse material ele vai subir, né? Vai boiar, né? Vai subir e vai esfriar, depois ele vai descer de novo, né? Vai fazer uma célula de convecção. Tá? E como vocês podem ver aqui na analogia, né, estaria formando ali exatamente essas novas rochas, né, através desse sistema de placas tectônicas. Estou falando rapidinho, tá, gente? Porque tem que, né, correr. As plumas montélicas, não sei se vocês já ouviram falar, são estruturas, né, no manto da Terra, que tem estudos sobre geotermia, geodinâmica, que estudam a formação dessas plumas. Como vocês podem ver aqui na escala, o mais vermelho é mais quente, tá? E como o núcleo aqui está mais quente, existem regiões que vão subindo, formando essa forma de cogumelo, né? Só que o pequeno detalhe é que essa escala para a formação de uma pluma mantélica dessa é de milhões de anos, tá? Então, existem várias áreas que estudam também essas plumas, né? E essa animação, por exemplo, não é uma invenção. Isso aí é resultado de um modelo matemático que uma pesquisadora fez, né? Então tem aí o link se vocês tiverem interesse em saber mais. Então tá, a gente já está descendo, essa viagem está rápida, né? Mas a gente já está no manto inferior, né? A gente sabe que tem a crosta, tem o manto e tem o núcleo, né? Então nós já estamos lá na base, quase chegando no núcleo. Essa região da Terra é uma região, assim, é um mistério, sabe? É uma região que você precisa juntar muitas áreas de pesquisa diferentes para tentar entender. Você precisa como montar um quebra-cabeça de informações. Para você tentar chegar, que tiveram novas descobertas em 2004, por exemplo, né? Então, a área, por exemplo, física mineral, que faz experimentos, laboratório, por exemplo, simulando altas pressões e temperaturas, o geomagnetismo, porque lembra que o campo está sendo gerado no núcleo, ele vai passar por essa região, né? Então, a gente pode também tentar obter alguma informação. O núcleo o núcleo externo e temos o núcleo interno. O núcleo externo é líquido e o núcleo interno é sólido, tá? Então, é como se fosse um oceano rico em ferro, tá? E uma coisa muito surpreendente, né, sobre esse líquido é que ele é pouco viscoso. Imagina um magma, né, um líquido super viscoso. Não, ele é, na verdade, uma viscosidade entre a água e o azeite. Então, um líquido mesmo que está em movimento, só que é difícil imaginar, porque ele está em altíssimas temperaturas e pressões, né? Então, o movimento desse líquido, que é rico em ferro, é exatamente o que gera o campo magnético principal da Terra que a gente está falando, é o que a gente está medindo aqui nesse observatório. Essa parte que eu já falei para vocês, do equador magnético, o Alberto explicou, já agora está mais claro, né, que esse equador está variando, tudo. Como é que a gente sabe sobre o núcleo da Terra medindo? Simplesmente com essas observações aqui. Então, essa animação, ela está mostrando aqui um campo, vamos dizer, esse é só um esquema, né?
aqui na superfície e existe um cálculo matemático que você faz que você consegue jogar essas observações lá para o núcleo. Então, com isso, você consegue, parece até mágica, né? Mas isso é muito importante, porque você consegue, o que você observou na superfície, jogar lá para o núcleo e saber o que está acontecendo lá, né? Uma parte do que está acontecendo, que é muito difícil, né? Um estudo que precisa unir muitas áreas de pesquisa diferentes. A gente chegou, então, no centro da Terra, né? No núcleo interno, descobriu que o núcleo interno é sólido, tá? E ela se chama Ingelerman, tá? A temperatura é cerca de 5.400 graus, né? Mais ou menos a temperatura da superfície do Sol. Os elementos têm uma função muito importante desse núcleo interno, que alguns elementos mais leves, eles são liberados e eles boiam. E essa questão que eles boiam, né? Eles contribuem muito para essa convecção. Na verdade, eles são os principais causadores dessa convecção que eu mostrei para vocês que acontece no núcleo. Então, eu vou terminar, né, com Júlio Verne, porque essa história toda é inspirada na Viagem ao Centro da Terra, né, de Júlio Verne. Eu não sei se todo mundo já viu o livro, tudo. Já leu, né, já viu sobre Júlio Verne. E ele fala uma frase muito bacana, que eu gosto muito, é que tudo que uma pessoa pode imaginar, outros podem tornar real. Né? Então, eu deixo aqui meu e-mail, tá? capinheiro@om.br. Eu peço desculpas que foi uma correria aqui no final, deixa eu voltar aqui para eu falar com vocês, mas realmente esse tour é bem interessante, né? 1h30 ficou um pouquinho corrido para tudo, né? Mas é isso, se vocês tiverem perguntas, eu sei que o tempo está curto, vocês podem me mandar também por e-mail. Eu estou à disposição. Eu acho que logo que acabar, né, toda essa questão da pandemia e tudo, nós podemos fazer presencial, né, que a gente pode conversar com mais tranquilidade, né? Então, eu agradeço muito a participação de todos, foi um prazer imenso. E agora deixa aí com a Sandra. Se der tempo de umas perguntinhas, nós estamos à disposição. Vou chamar aqui o Alberto, tá? Rapidinho. Alberto? Olá. Já chamei. Olá. Voltei. Muito obrigada, Kátia. Muito obrigada, Roberto. Foi, assim, fantástica a exposição, o tour, né? A gente está com muita saudade desse espaço, que ele está sempre aberto para as escolas. O Alberto sempre faz o máximo para poder atender. A gente consegue sempre os tours durante a Semana Nacional, em outubro. Mas, realmente, com a pandemia, a gente está, né, com essa saudade do espaço. Eu queria muito também agradecer a participação, né, das pessoas do Observatório Nacional, Eugênio, Josina, dos alunos do CETIC, da escola da Rede Municipal de Vassouras. Agora chegou a Eliane, de Santiago do Chile, nós estamos internacionais nessa live. Então, tá, assim, foi muito gratificante. Lembrando sempre, né, que isso só foi possível com parceria, né? Então temos a parceria do Instituto Federal do Rio de Janeiro com o Campus Engenheiros Paulo de Fronten, com o Observatório Nacional e o projeto Olhar para o Céu, o projeto da pesquisadora Kátia também. Então, assim, juntando forças, a gente consegue caminhar. Muito obrigada. Kátia? Eu que queria agradecer, tá, a presença de vocês nesse momento virtual. Meu primeiro momento virtual aqui em Vassouras, mas eu acho que foi bem legal. Tudo virtual foi meu primeiro também. Eu fiquei com medo aqui de não dar certo, mas no final deu tudo certo. Né? Foi bem legal. E assim que acabar esse momento, né, a gente espera que logo vocês possam estar aqui presencialmente novamente, a gente possa desfrutar de mais passeios presenciais, tá? Obrigado por tudo. Tá? Foi um prazer imenso participar desse tour virtual e valeu demais como experiência para a minha figura no marketing de técnico. O Alberto é um professor nato, né? Você está aqui. Você está dizendo que foi muito legal o tour aqui, Alberto. Então é isso, gente. Obrigado. E qualquer dúvida, por favor. Tá? O meu e-mail é alberto@on.br, tá? O telefone vocês conseguiram pegar?
Sim, eu estou digitando aqui o seu e-mail e e-mail já está e já no está telefone na web. na web. Então tá bom, E, por gente. favor, Até a visitem próxima. nosso site, né? Que tem bastante informação lá. Só confirmando, Tá bom, gente. alberto@on.br. Isso. Aguardamos os contatos Aguardamos os contatos para. Obrigada, Sandra. Então é isso aí, gente. Tchau. Tchau. Boa tarde. Se cuidem. Se cuidem. Se cuidem, Embora- usem embora máscara. Quem já tomou primeira, segunda dose, continuar se cuidando, tá? Continuar usando máscara. E continuar usando máscara. Tá bom. Gente, tchau. Tchau, gente. Não, de planilha não. É só você me dar o valor de cada coisa que pagar. É só falar, tem que pagar isso e isso. O que for de internet você seguir. É tudo internet. Não, você falando essa explicação que você está vendo. Vou encerrar, tá? É tudo pago pela internet.